Olá, estamos começando aqui mais um programa Momento Jurídico pela Via Mídia TV, canal 26 da NET, ou pelo aplicativo de celular iOS e Android, ou ainda pelo site viamedia.tv.br. Hoje com um tema muito interessante, que são os investimentos. Como fazer investimento em tempos de crise? Como você aplicar os recursos que você tem nas coisas certas, em tempos que você não pode errar. Hoje recebemos aqui a visita do nosso amigo Dr. Matheus Chagas, especialista em Direito Tributário, e o nosso consultor técnico Maurício Machado, especialista em investimentos. Vamos começar agora a conversar com o nosso consultor Maurício Machado e saber dele quais são as principais questões que as pessoas chegam no escritório dele para querer tirar dúvidas e saber quais são as opções de investimento que a pessoa tem, principalmente nesse ambiente econômico desfavorável. Por favor, Maurício. Perfeito, doutor Saviano. Primeiramente, agradecendo ao convite e passar essa mensagem para as pessoas que estão em casa, ajudando eles a escolher as melhores alternativas. Vale salientar que mais importante do que o investimento é entender qual se adequa melhor ao cenário econômico. Então, de forma breve, nós passamos por um aperto de ciclo monetário que se encerrou no ano passado. Isso significa que o governo veio evoluindo a taxa de juros, que é o que remunera o teu capital ao ser aplicado, e deu uma estagnação agora nesse último ano, parando aí na casa de 14,25. Isso faz refletir, claro, o risco país, passando aí por essa recessão que todos vocês vêm acompanhando. Só que essa recessão que o Brasil sofreu, apesar de ser ruim para a economia física, ela é muito boa para aqueles que vêm a investir, ou seja, para aquela pessoa que é doadora de recursos. Para o tomador não, ele vai pegar uns juros caros, mas para o doador, aquele que vai aplicar, de certa forma surgem diversas oportunidades. Infelizmente, o brasileiro, maior parte deles hoje, mais de 50% da população, ainda deixa o capital na poupança, o que é muito ruim. Se você pega hoje uma rentabilidade líquida da poupança, que é 8, mas retira a inflação, que é a corrosão do poder da moeda, você consegue identificar que aqueles que estão na poupança estão tendo uma rentabilidade negativa. De fato, estão perdendo dinheiro e não sabem. Então, qual é o produto, além da poupança, para sair da zona de conforto e fazer com que ele venha a ter uma melhor remuneração? A partir daí, ele pode buscar produtos diretamente em renda fixa, um CDB, que é um certificado de depósito bancário, uma LCI, uma LCA, que são letras de crédito, imobiliário e do agronegócio, respectivamente. Temos também fundos, que é um grupo de pessoas aplicando seus recursos, de forma conjunta, fundos de renda fixa, multimercados, cada um sua segurança, sua peculiaridade e que rendem sim acima da poupança e acima da inflação, para fazer de fato o capital vir a ser remunerado positivamente. E Maurício, por favor, responda para a gente aqui, entre essas opções de investimento que os consumidores em geral têm, como eles podem ter acesso a essas opções? O próprio banco fornece essa opção? É uma corretora de valores? Explique para a gente como é que funciona na prática. Por exemplo, para quem nunca fez um investimento, nunca aplicou um recurso, o que ela faz? Porque a caderneta de poupança, como você mesmo falou, dizem que é um dos piores investimentos, Então, explique um pouco para a gente quando eu tenho essa carteira de produtos, mas como eu posso ter acesso a esses produtos? Me diga qual é o supermercado dos investimentos. Perfeito. Para quem já tem conta em banco, consegue identificar que existe ali uma área de investimentos. Só que ele tem que ter muito cuidado pela questão da imparcialidade. Quando ele é cliente do banco, ele tem que entender que muitas vezes o funcionário do banco está ali vendendo um produto para ele. Então, no próprio banco múltiplo, que tem carteira comercial e de investimentos, ele consegue ter acesso aos produtos de renda fixa, aos fundos de investimentos do próprio banco, da marca do banco, e acesso ao Tesouro Direto, que são os títulos do governo. Em contrapartida, existe uma nova modalidade aqui no Brasil, que já é antiga nos Estados Unidos, desde a década de 70, que são os shoppings financeiros de investimentos. É um local, uma instituição, uma CTVM, que é uma corretora de títulos e valores imobiliários, onde ele tem acesso. De que forma? Consulta no site da CVM, que é a comissão que regula esse mercado, quais são as corretoras cadastradas, credenciadas. Lá, identificando essa corretora através do site, ele consegue abrir uma conta virtual e nessas corretoras ele tem a vantagem da imparcialidade, ou seja, lá dentro ele encontra o mesmo produto, só que de diversas marcas, de diversos bancos, sendo assim, optando pela melhor remuneração e não estando refém de determinada marca X ou Y.
Pois bem, agora vamos conversar com o Dr. Matheus Chagas sobre alguns cuidados que devemos ter quando a gente tem esse tipo de produto e o consumidor quer adquirir esse tipo de produto no seu site da sua corretora ou no próprio site do banco. Vamos falar agora com o Dr. Matheus. Dr. Matheus, me avise por gentileza quais são os cuidados que o consumidor tem que ter quando ele adquire um produto desse, principalmente em relação à tributação. Como acontece essa tributação desses títulos? Saviano, sua pergunta é muito interessante porque eu acho que essa é uma das questões principais que o investidor deve ter em mente na hora de escolher o tipo de investimento que ele vai fazer, né? Então, assim, via de regra, nós temos que o principal encargo que o investidor sofre na hora do investimento é o imposto de renda, né? E a depender do tipo de opção, do tipo de fundo que ele invista, do tipo de investimento que ele faça, a tributação vai ser diferente. Então hoje ela varia mais ou menos nos percentuais entre 15% e 22,5%, a depender do fundo e do tempo de duração desse investimento, mas a gente tem uma gama de opções, uma série de opções também que não sofrem tributação, ou seja, que são tributadas a alíquota zero do imposto de renda, que é o caso das LCIs e LCAs, as letras de crédito imobiliária e letras de crédito agropecuária. Então, isso é importantíssimo na hora do investidor escolher o fundo de investimento e se aconselhar junto ao seu gestor e ao seu advogado para que ele saiba exatamente quais são aqueles fundos que não sofrem tributação. Excelente. É importante a gente saber que, só para o telespectador entender, que o prospecto, quando você trabalha com produtos de fundos de investimentos, os fundos são obrigados, né, doutor, a fornecer esses prospectos que eles orientam o consumidor sobre que rentabilidade aquele fundo tem, as regras de retorno daqueles investimentos. Então, tudo isso é essencial. Mas não é só isso. Doutor, eu quero saber do senhor o seguinte, se eu tenho um investimento, existe imposto de renda ou eu não recolho imposto de renda desses tipos de investimento? Como é que funciona isso? Existem esses impostos sobre os fundos também, por exemplo? Isso é importante também a gente discutir, Salviano, porque alguns fundos de investimento são tributados, outros fundos de investimento não são tributados, então a gente tem uma gama de investimentos, uma gama de fundos que podem ser escolhidos pelo investidor, cujo benefício tributário é um, cujo benefício tributário é outro, porque a gente pega o exemplo, por exemplo, das CDIs, das CDAs, certificado de depósito, certificado de investimento, que são tributados a alíquota zero, então o retorno para o investidor é líquido. Então é muito importante que a pessoa que vai adquirir um produto desse se certifique também, não é, doutor, de que existe ou não o dever de recolher imposto de renda, sob pena de você achar que vai ter uma rentabilidade X e, na verdade, aquela rentabilidade é a bruta, né? E não a líquida, que é quando você abate todos os tributos e os encargos que incidem sobre aquele investimento. E a gente ainda vai voltar também, doutor, para falar com o Maurício, mas era bom o senhor falar um pouquinho aí, eu não sei se existe isso ou se em todas existem comissões também dessas negociações. Isso também é cobrado, o consumidor precisa saber disso? Sim, claro. Isso inclusive está dentro do prospecto do fundo, dentro do regulamento do fundo constam as regras de remuneração dos gestores, né? Essas taxas variam aí, elas variam entre 1% a 3%, 4%, então isso é muito importante que o investidor saiba dessa taxa, porque vai influenciar diretamente. São as duas grandes despesas que o investidor tem na hora de fazer o investimento, é a taxa de administração do gestor e a tributação. A tributação hoje ela varia entre 15% a 22,5% do valor investido. Então é um aspecto relevantíssimo na hora de decidir a opção do investimento. Então é importante você, telespectador, que quer investir, ficar atento não só à rentabilidade bruta, mas também ao que é recolhido de tributos. E a gente vai continuar falando sobre esse tema investimentos no próximo bloco do Momento Jurídico pela Via Mídia TV, canal 26 da NET, viamídia.tv.br. Até o próximo bloco.